Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Claudio Saldanha e hoje nós vamos falar de DIRF, Declaração do Imposto Retido na Fonte, ok? Aproveita e se inscreve aí no nosso canal e ativa as notificações para se manter sempre atualizado, ok? Então vamos lá. O que é a DIRF? Declaração de Imposto Retido na Fonte. É a declaração onde as empresas informam à Receita Federal os trabalhadores que tiveram rendimentos tributáveis no exercício anterior e tiveram retenção. Algumas vezes a gente informa, é a opção da empresa, também os trabalhadores que não tiveram retenção, mas tiveram rendimento tributável. Tá? No momento de fazer a declaração, a empresa pode informar também quem teve rendimento, mas não teve retenção, ok? Então, o que é a DIRF? Todos os meses, as empresas retêm imposto de renda dos seus trabalhadores, por exemplo, na folha, e repassam para a Receita no dia 20 do mês seguinte. Porém, no ato desse repasse, que é feito através do DARF, as empresas não informam quem são as pessoas que sofreram a retenção, tá? Nem o trabalhador, nem o autônomo. Então, essa declaração anual, que vai ser substituída pelo E-Social, não é? Essa declaração anual é justamente para informar para a Receita quem eram os trabalhadores ou os trabalhadores autônomos que estavam naquelas guias que foram repassados para a Receita através do DARF, ok? Então vamos entender como é que funciona essa declaração, a geração do arquivo e a transmissão. Nós vamos ver desde a instalação do programa até a transmissão, ok? Então vamos lá. Então, vamos lá, temos aqui nosso sistema de folha. Venho aqui no nosso item de arquivos do governo. Aqui eu vou ter a opção de gerar o arquivo da DIRF, ok? E aí você tem que ficar atento nas informações. Código de recolhimento, folha de pagamento, trabalhadores assalariados, código 0561. E autônomos, trabalhadores sem vínculo, 0588, ok? Esses são os códigos que geralmente a gente trabalha nas folhas de pagamento. Claro que tem empresas que têm trabalhadores PJ e assim por diante, que também tem retenções, mas não vai caber aqui no nosso processo normal de relação de emprego, tá? A DIRF também, você faz outras declarações de outras retenções, mas no nosso caso aqui a gente vai trabalhar só com trabalhadores assalariados ou com os autônomos, ok? Que são os processos mais comuns. Ano do exercício. No nosso caso aqui, a gente vai colocar o exercício 2019, porque o programa da DIRF 2021, exercício 2020, ainda não foi disponibilizado. Incluir trabalhadores sem retenção, eu geralmente incluo, tá? Porque eu não sei se meus empregados têm vínculos com outras empresas ou prestaram serviço em outras empresas e tudo mais. Então eu já informo que aí, se ele tiver, essa informação vai facilitar com que ele faça a declaração dele individual, pessoal, tá? Retificação. Com relação à retificação, nós precisamos ter um cuidado. Se eu mandei a minha declaração original e detectei algum problema que seja necessário retificar a declaração de um ou dois ou vários funcionários, é importante você se atentar que você tem que enviar a declaração toda novamente. Então eu tenho lá na minha empresa 1000 empregados, tive que fazer uma retificação de 50. Eu vou retificar os 50 e vou gerar a declaração toda de novo, porque se eu enviar só os 50, essa declaração com os 50 vai substituir a dos 1000. Então a DIRF tem essa particularidade. Na retificação, você deve enviar a declaração toda novamente, ok? No caso de retificação, você tem que colocar aqui o número da última declaração enviada, ok? Se é a primeira retificação, você vai ter aqui a retificação, o número do recibo da declaração original, tá ok? Como não é o nosso caso, é a nossa declaração original, então vamos deixar sem marcação de retificação. Então agora é só eu vir aqui e gerar o meu arquivo, ok? Então clico aqui no botão aqui de gerar, no meu programa, e ele vai me perguntar onde eu quero salvar o meu arquivo.
Eu vou lá na minha pasta dos arquivos da DIRF e salvo o meu arquivo. Ele vai salvar com o nome de DIRF 2019, ok? E aí gerou simplesmente o arquivo já trazendo os dados da folha, ok? Então agora preciso instalar o meu programa da DIRF, ok? Vou aqui na minha pastinha com os programas que eu disponibilizei para vocês. DIRF, está aqui o meu programa DIRF 2020. Sempre execute como administrador, ok? Sim, desejo prosseguir. Aqui ele me passa algumas informações. Avançar. Ele me diz aqui a pasta que vai ser gerada. Como eu já falei antes, se você trabalha com servidor compartilhado, ok? Que cada um precisa ter o seu programa, salve esses arquivos, instale esses arquivos, desculpe, dentro da pasta, dentro de uma pasta, dentro da conta de cada usuário, ok? Para que um não atrapalhe o trabalho do outro. Então, o seu servidor terá várias instalações, só que em pastas diferentes na conta de cada usuário, tá? Então, vamos lá. Avançar. Sim, o meu está dizendo que a pasta já existe, que eu já fiz essa instalação antes de desinstalação, mas se você não tiver, ela vai criar a pasta, ok? Avançar. E aí começou a instalação. Terminou a instalação, ele vai me dizer aqui que vai criar um atalho na área de trabalho. E se eu quiser exibir o arquivo leia-me em TXT para eu ler algumas informações com relação a DIRF, é só eu clicar aqui que ele abre, ok? Não interessa a gente agora concluir. E aí, se eu ver aqui na minha área de trabalho, está aqui o meu programa da DIRF 2020, ano calendário 2020 e ano de exercício 2019. Então vamos lá. Vou abrir o meu programa. Vai fazer aqui uma inicializaçãozinha que demora um pouco. Ele está me dando uma informação aqui que ele encontrou um arquivo de backup, né? Como eu já tinha um programa na minha máquina, eu tenho algumas declarações backupadas, ele deu essa mensagem caso eu queira restaurar o arquivo, ok? Vamos para frente. Aqui ele me traz alguns destaques para o ano, alguns ajustes, ok? Sobre sociedades em contas de participação, reembolso de plano de saúde, rendimento de entidades imundes, assim por diante. Se eu não quiser ver isso mais, se eu não tiver interesse em ler, eu passo para frente, fecho. Aqui eu tenho nova declaração, que seria eu inserir os dados manualmente. Se eu clicar aqui, ó, ele me passa os dados manualmente para serem inseridos, tá? Mas no nosso caso, a gente vai querer fazer a importação, ok? Então, clico aqui em importação e ele vai me perguntar qual é o arquivo que eu quero importar. Eu clico aqui, ó, na janelinha, vou lá no meu arquivo, na minha pasta, procuro o arquivo que eu gerei na minha folha. DIRF, tá ele aqui, ó, DIRF 2019.txt, ok? Esses outros dois aqui são os arquivos de execução, aqui, ó, .exe. O arquivo de importação da DIRF é um arquivo .txt, que é um arquivo texto, ok? Abrir e ele vai me fazer algumas perguntas. Se eu efetuei pagamento de plano de saúde e assistência à saúde, administrador de fundos de investimento, e aí você vai ler essas opções e ver se a sua empresa tem algumas dessas opções, se ela está enquadrada em uma dessas opções. Se tiver, é só marcar, ok? E aqui tem um botãozinho avançar, vamos avançar e ele vai fazer a importação, ok? Tá aqui o relatório, está dizendo que importou uma empresa, ok? Não teve erros nem avisos. Concluir. E aí vocês vão ver que a nossa empresa já vai estar lá. Abrir, tá aqui, ó. Staff Consultoria. Staff Curso, desculpa. E ele agora vai abrir
aqui no tem informações, tem que ter essa tela, e aqui o menu na lateral, ok? Aqui são menus de outros processos, como visualização, fazer backup e assim por diante. O processo aqui de operação está aqui do lado, os menus, ok? Para você fazer a operação do seu sistema. As informações que você marcou lá na entrada já estão aqui, ok? E aqui vem informações do meu sistema de folha. CNPJ da empresa, nome empresarial, CPF do responsável pelo CNPJ perante a Receita. Se fosse retificadora, estaria aqui o número do recibo e o responsável pelo envio das informações, CPF, nome, telefone, ramal, fax e e-mail, ok? Essa questão de e-mail nesses programas offline, nessas declarações, é uma coisa até meio complicada, né? Porque existem vários hackers aí que mandam e-mails, né? Dizendo que é a Receita, dizendo que é o Ministério do Trabalho, que é a Caixa, para cometer crimes, não é? E aí, quando a Receita, a Caixa, o Ministério do Trabalho é questionado, eles dizem que não mandam e-mail para ninguém. Se ele não manda e-mail, para que ele solicita o e-mail, né? Então é uma coisa um pouco sem sentido. A Caixa Econômica manda e-mails com algumas informações, mas mesmo assim não são e-mails constantes, não é que você deva se preocupar. O que você tem que ficar atento com relação ao e-mail desses órgãos, você tem que ficar atento e verificar se eles são verdadeiros realmente, entrar no site do próprio órgão. E isso você deve ter o seu acesso à Receita, ou o meu INSS, ou a Caixa, para você confirmar essas informações, tá? Então vamos lá. Temos aqui as informações da empresa. Agora, aqui estão os beneficiários, que são as pessoas que sofreram a retenção, tá? Clico aqui nos beneficiários e a gente só tem um nessa empresa, que é o Cláudio Luiz Saldanha Carneiro, que sou eu. Código da Receita dele, 0561, tá vendo? Então, ó, vocês vão ver que existem vários tipos de retenções, ok? A DIRF também, ela é complementada com informações da área contábil e da área fiscal. Depois que o DP faz a folha dele, né, a DIRF dele, ele passa o arquivo ou o backup para a área contábil, que ela vai inserir as demais informações de retenções de notas fiscais e assim por diante. Ou contrário, né? A contabilidade faz a parte dela primeiro e depois a área de pessoal faz a parte dele. Se você tem uma declaração de uma empresa, ok? Digamos que a contabilidade fez a importação das informações dela. E aí você vai fazer a parte do DP. Você pode vir aqui e importar sem problema nenhum, porque se já existe uma declaração com o CNPJ, ele vai pegar aquelas informações e vai somar as informações que já estavam antes, ok? Inclusive, se você importar o mesmo arquivo duas vezes, ele vai somar as informações mensais de cada trabalhador, tá? Então, esse trabalho entre DP e contabilidade e área fiscal pode ser feito através de importação de arquivo. Claro que cada área confere suas informações e depois a última área que está usando o programa, que está fazendo a manutenção, vai fazer a transmissão. Então vamos lá, beneficiários. Aqui ó, vocês têm algumas opções. Se tem plano de saúde, ele pergunta se as identificações do alimentado está disponível. Ou seja, ele traz a informação de retenção de imposto de renda, mas ele não obriga que você identifique inicialmente quem é o beneficiário da pensão, ok? Se tiver as informações, ó, fiquem prestando atenção aqui na lateral. Ó. Beneficiários. Se eu marcar sim, ele vai abrir um campo para informar quem é o pensionista, tá vendo? E previdência privada. Se eu marcar sim, está aqui a informação da previdência complementar para eu informar, ok? Então, se nós tivermos informações do pensionista, você, do alimentado que chama, você vai incluir as informações aqui do dependente que recebe a pensão, ok? Então vamos lá, claro que isso vai vir do seu sistema de folha, tá? Se essa informação está cadastrada no seu sistema de folha, vai vir sem problema nenhum. E aqui embaixo você tem
as informações com relação aos rendimentos tributáveis. Aqui, ó, você tem um mês, tá? Esse mês aqui, pessoal, muita gente confunde com competência de folha. Isso aqui é mês de pagamento, tá? Então, deixa eu abrir o nosso quadrinho aqui, ó. Então, quem estaria aqui nesse mês de janeiro de 2019? A folha de dezembro / 2018, que foi paga no dia 5/1 de 2019, ok? Então, a remuneração que está aqui é a de dezembro. Se você paga a folha no 5º dia útil, quem vem para janeiro é o que foi pago em janeiro, ok? Então, fique atento a isso. Isso aqui não é competência, isso aqui é mês de apuração, mês em que ocorreu o pagamento da verba tributável e teve a retenção. Lembrando que o imposto de renda, que a gente já falou lá nos outros módulos, o imposto de renda, a apuração dele é no ato de pagar. Ele não se preocupa em que período o serviço foi prestado. A retenção é no ato de pagar. Então, o imposto começa a existir no ato do pagamento. E aí você tem até o dia 20 do mês seguinte, no caso do imposto de renda, para repassar para a Receita. Então, aqui você tem os valores. Aqui não veio 13º, vou incluir aqui no meu caso, 6.000 aqui de 13º. Porque lá na minha folha não tinha essa informação. Eu não fiz a folha lá de 13º para simulação. Previdência complementar, que é a previdência privada. Se o empregado teve e ela foi usada para fazer dedução, ela tem que estar aqui, tá? Dependentes, o valor dos dependentes que foram usados mensalmente para fazer dedução. Pensão alimentícia, valores que foram usados mensalmente para fazer a dedução. E o imposto retido mês a mês. Claro, pessoal, que essas informações aqui são enviadas pela empresa para a Receita e elas vão ser confrontadas com as informações que o trabalhador envia quando ele faz o ajuste dele anual, a declaração dele de pessoa física. Então, o que você informou na pessoa jurídica, a Receita compara com o que o cidadão faz como pessoa física, ok? E aqui estão nossas informações, previdência complementar. Se eu tivesse previdência complementar, eu ia informar aqui o tipo de previdência e os valores mês a mês. Os alimentados, informar o dependente, o CPF, nome, data de nascimento, a filiação e o valor pago no ano, ok? Relação de dependência, né? Falei filiação, mas é relação de dependência. E aqui você tem, ó, compensação de imposto por decisão judicial, você tem tributação com obrigatoriedade, exigibilidade suspensa, então você tem uma lista aqui de situações de exigibilidade suspensa, tá? E aí você tem que fazer toda essa informação referente aos seus trabalhadores. Claro que tudo isso deve estar no seu sistema de folha e isso vai ser importado, tá? Se você tiver poucos funcionários e não tiver sistema de folha, você pode lançar manualmente, mas em geral nas empresas esse processo é feito por importação. Por isso que é importante você entender que o seu sistema de folha tem que estar correto, parametrizado correto e com as informações inseridas de forma correta, ok? E agora, com todas as informações inseridas, ok? A gente vai verificar aqui se existe alguma tendência, ok? Então, nós temos aqui 2 avisos, fax não informado e ramal não informado. Os avisos não impedem a transmissão, o fechamento e a transmissão, ok? Se eu quiser emitir relatório, eu clico aqui e emito o relatório. Verificada a pendência, agora é salvar. Vou salvar a minha declaração, ok? Avançar. Ele me pergunta onde que eu quero, de onde é a transmissão. Distrito Federal.
Deseja transmitir a declaração agora? Eu não posso transmitir agora porque ainda falta um programa, que é a chamada Receita Net. Então, vou colocar não e concluir, ok? O meu processo de envio, tá, é usando o certificado digital. Então, vou instalar aqui a minha Receita Net. Executar como administrador. Avançar. Avançar novamente. E aí, concluiu. E aí, eu vou ter agora a Receita Net aqui na minha área de trabalho. Agora sim, eu posso transmitir. Eu posso transmitir tanto aqui dentro do meu sistema, ok? Aqui, ó, tem um íconezinho de transmissão. Transmitir via internet. Ele vai me listar aqui todas as que estiverem prontas para transmissão. Avançar. Clico na que eu quero transmitir. Vou escolher aqui meu certificado digital, na realidade, para assinar a declaração. E concluir. Aqui ele já disse que foi transmitida com sucesso. Concluir. Pronto, a minha declaração está transmitida. Ele vai disponibilizar o recibo, ó. Agora eu tenho aqui, ó, em impressora, o meu recibo de entrega, ó. Clico nela aqui, avançar, concluir. Salvar ele em PDF aqui na minha pasta. Tá aqui o meu recibo de envio. Deixa eu gerar novamente que deu erro aqui no meu arquivo. Vamos lá novamente. Recibo. Clico aqui. Terminou de gerar, tá aqui o meu recibo. Se eu vier aqui na pasta, ó, tá aqui o recibo gerado. Na realidade, esse aqui é o DARF da multa. Como eu estou fazendo aqui atrasado, ele me gerou um DARF de multa. Deixa eu gerar novamente aqui. Vou botar aqui DARF. Vou colocar aqui agora. Recibo. Vamos ver lá. Gerou ao contrário aqui. Então, primeiro ele gera para a gente o recibo de envio. Tá aqui a declaração original. E depois ele vai gerar o DARF. No meu caso aqui é porque eu estou mandando atrasado fazendo a simulação. Depois eu vou ter que entrar lá no site da Receita para fazer esse cancelamento. Então eu vou fazer a geração para vocês aqui para ficar mais claro, tá? Então aqui, ó, voltando aqui, concluir.
Então, quando eu vier gerar que tiver em atraso, recibo, primeiro ele vai gerar o recibo e depois o DARF. E agora ele vem para gerar o DARF. Multa. Vou ver aqui, tá aqui o recibo, o envio e o DARF da multa. R$ 362 já gera automaticamente, porque essa DIF era para ser mandada lá em 2020. Como eu estou fazendo uma simulação, ele já gerou automático. Não dava para simular sem um envio para vocês iam ficar sem ver o processo de transmissão. Aqui em impressoras eu posso gerar a minha declaração completa. Tá ela aqui, ó, detalhada, trabalhador por trabalhador. Aqui só tem um Cláudio, mas se você tiver 5.000 empregados, ele vai gerar 5.000 relatórios desses para você ter isso detalhadamente de cada empregado. Se eu quiser gerar o meu informe de rendimentos aqui pelo site, pelo sistema da DIF, eu também posso, ó, todos os comprovantes. O sistema de folha geralmente geram esses informes de rendimentos, mas é o ideal você primeiro fazer o processo todo da DIF e depois você fazer uma comparação entre o informe que está gerando na DIF e o informe que está gerando no seu sistema de folha. O seu sistema de folha ele vai permitir que algumas informações complementares entrem aqui para ajudar o seu empregado na hora de fazer ajuste anual, como os dados do pensionista, os dados do plano de saúde que ele vai precisar, como CNPJ, nome da empresa e assim por diante. Aqui ele não vai trazer, tá? Então tá aqui o seu informe de rendimentos que você tem que entregar para os seus trabalhadores até 28 de fevereiro de cada ano, para que ele possa fazer a declaração dele anual, ok? Então, era isso que eu queria passar para vocês sobre o processo de envio da DIF, declaração do imposto retido na fonte. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima.